Thank you. Mucho obrigado. Thank you very much. It's such a privilege to be here with you. Então é um this grande morning. privilégio estar aqui convosco. I love this. Eu amo isto. This is a taste of heaven for Isto me. é um vislumbre do céu para mim. It will be every tribe and nation Serão todas as nações e gathering around the tribos throne of juntas ali diante do trono de Jesus, praising our Savior louvando o nosso Salvador forever and para ever. sempre e Amen. para sempre. Amém. Do you want to do that? Querem fazer wanna do isso? that? Querem fazer isso? Let's start today, E começa hoje. and we'll do it forever. E faremos isso para So sempre. that's a good plan. Isso é um bom plano, não é? Amen? Amém? Okay, let's do it. Vamos fazer isso então. Okay, this morning's Psalm 78. I want Então, to esta manhã vamos abrir no Salmo 78 read from God's Word. Psalm e vamos 78, ler a palavra de Deus. verses 1 through 11. Salmo 78, Read it versículo Portuguese 1 até ao versículo 11. Salmo 78 diz assim a palavra de Deus: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Amen. Amém. Amen. Amém. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this psalm was written at the time of David's reign, este salmo foi escrito durante o reinado de Davi and it reviews the period of the judges. e revê o período dos juízes. And this was a period of generational apostasy. Este foi um período de apostasia geracional. And the psalm describes that. E o salmo descreve isso mesmo. And we deal with a time of E apostasy. nós estamos numa era de apostasia. You've already seen it in Europe. Já viram isso na Europa Now we see it in America. e agora vemos nos Estados Unidos. And it's a very difficult time. São tempos difíceis. It's a time of the judges. É o tempo dos juízes. But we have a New Testament promise Mas nós temos uma promessa do Antigo that Testamento comes to us in Malachi 4:6. que vem através de Malaquias 4:6. Because throughout the Old Testament, Porque através do Antigo Testamento there's a constant apostasy vemos uma constante apostasia all through the Old Testament period. através do período Thousands do Antigo of years. Testamento, milhares de anos de apostasia. David's children did not turn out well. Os filhos de Davi não foram bons filhos. Samuel's children did not turn out well. Os filhos de Samuel também não foram bons filhos. Eli's sons did not turn out well. Até mesmo os filhos de Eli It's- não foram it's bons a filhos. failure. É uma falha. It's a failure after a failure. Falhanço após falhanço. Until Malachi 4:6, Até Malaquias 4:6, where Malachi prophesies the Holy Spirit, onde Malaquias profetiza a vinda do the Espírito Holy Santo. Spirit to pour O out Espírito Santo a derramar-se over John the Baptist, sobre João and Batista then Jesus, e posteriormente sobre and then Jesus the apostles. e também sobre os in apóstolos Pentecost. no dia de Pentecostes. And there is this prophecy E existe esta that the profecia hearts of the fathers will turn to the que children, os corações dos pais se And- tornarão and- aos and corações children dos to their filhos fathers. e o mesmo dos filhos para in os this pais. amazing Nesta, reformation nesta reforma impressionante faith de fé
where the generations will continue serving God onde as gerações juntas continuarão a servir ao Senhor. because of the discipleship E tudo por causa do that discipulado continues que from continua one generation to the next. de uma geração à próxima. We've seen that in the New Testament age. E vemos isto na era do Novo I Testamento. see it in my generation. E vejo também na minha My geração. grandfather was a true believer. O meu avô era um crente My verdadeiro. father's a believer. O meu pai é um crente. 6 children still serving God. Os 6 filhos deles ainda The servem ao grandchildren are Senhor. serving God. Os netos igual. 4 generations. 4 We're doing gerações. better than David. Estamos melhores do que Why? aqueles de outrora. E Why? porquê? Porquê? Only one explanation. Uma explicação The apenas. Holy Spirit O Espírito has been poured Santo out in the foi New Testament derramado age. na era do Novo Testamento. Hallelujah. Aleluia We por isso. live in an age of the Vivemos power of na God era onde o poder upon de the people Deus of God, vem sobre o povo in de Deus. churches that E are as igrejas alive. estão vivas faith, com fé. generational faith. Esta fé que passa de geração em There's something geração. happening. Vem, há alguma coisa que está a It's acontecer happened over aqui. thousands of years, E 2000 tem years. acontecido durante 2000 anos. And it was prophesied in Joel 2, Isto foi profetizado em Joel capítulo 2, where the Holy Spirit would be poured out. onde o Espírito Santo seria derramado. And he says our children will prophesy. E diz que as nossas crianças, os nossos filhos They'll profetizarão. speak the words of God. Eles falarão as palavras do Senhor. There's a general translation to the word prophesy. Existe uma tradução geral, genérica da palavra profetizar, It's just the speaking of God's que word. significa apenas a comunicação da palavra de Children will Deus. share God's word. As crianças comunicarão a palavra de Deus, Family worship together. juntos, em família, adorando. Our 6-year-olds will speak the words of God. As crianças de 6 anos, os nossos filhos de 6 anos, falarão a palavra de Deus. 14-year-olds. Os de 14 anos I também. was in an airport Eu estive no aeroporto, in Los Angeles a few em years Los ago, Angeles, há uns anos, and my daughter was with me. e a minha filha estava comigo. And there was a young lady behind us E havia uma jovem atrás de nós, who was perhaps a member of a gang. que parecia que era membro de algum gangue. And she was filled with some spirit that was not right. E parecia que ela estava com algum espírito que não parecia And bem. she was screaming at people E ela estava aí a gritar com as pessoas, using bad language. usando profanidade, usando más, And people were leaving the area. usando palavrões, e as pessoas afastavam-se And daquela the área. security were approaching. E depois, subitamente, vem um segurança And this aproximando-se, woman was sitting behind e esta us. mulher estava aí atrás de nós. And my daughter looks at me, E a minha filha olha para mim, and I just nodded my head. e eu abanei a cabeça. And she climbed over the seat E ela saltou para cima do assento to connect with this woman. para tentar falar com esta mulher. For 20 minutes, she shared Jesus with E her. durante 20 minutos compartilhou o Evangelho a esta senhora e orou por esta senhora. Beautiful. Isto foi uma coisa incrível, I bela. sat there and I praised God. E eu fiquei sentado a ver e a louvar ao Senhor que a minha família, ou que a minha filha estava a falar as palavras de Deus. This is the outpouring of the Holy Isto é o Spirit. derramar do Espírito Santo. Beautiful. É belo. This is what we desire for É isto que children, desejamos para os nossos filhos. but not happening here in Psalm 78. Mas que não está a acontecer aqui no Salmo so let's 78. study this. Então vamos estudar este Just for a salmo. moment, let's study Por this. breves momentos vamos estudar este I'm salmo. going to go through it quickly. E eu vou fazer isto de forma bem breve. In verse 4, we read No versículo 4 vemos that we want to tell to our children 3 things. que queremos contar aos The nossos praises filhos of the Lord. 3 coisas: os louvores do Senhor, His strength o seu poder and the wonderful works that he has done. e as maravilhas que Ele fez. That's what we need to tell our children. That's É it. isso que precisamos dizer aos nossos filhos. In order to, Para verse que, 5, versículo 5, to tell them his commandments. para que possamos ensinar os seus mandamentos. But first, what he did at the Red Sea Mas primeiro, aquilo que Ele fez no Mar Vermelho and then Sinai.
E depois no Sinai, First the Red Sea, primeiro contamos aquilo que aconteceu God's no salvation, Mar Vermelho, a salvação do Senhor, and then Sinai. e depois o Sinai. In that order. É nesta ordem aqui In que nós order to, this comunicamos. is the goal, here's Para the goal, que, e este é o Verse objetivo, 7, versículo so 7, they will set their hope in God, para que pusessem em Deus a and sua not confiança forget the works of God, e não se esqueçam dos feitos de Deus, His commandments. mas lhe observassem os mandamentos. That's the goal. Esse é o objetivo. And then verses 8 and 9 and 10, E então os versículos 8 so a they 10, will not be para que eles não an apostate generation. sejam uma geração obstinada ou apóstata, So they will not turn back in the day of battle. para que eles não regressem aos tempos de Baal, As the men of Ephraim did. como os homens de Efraim o fizeram. E fizeram In the duas book of vezes. Judges. Duas vezes no livro de Juízes. They had the opportunity. Quando tiveram a oportunidade They didn't. de fazer aquilo que era correto, não o fizeram. They didn't fight. Eles não lutaram. Back in the day of battle. Eles regressaram ao tempo de Baal. Because they forgot his works. E tudo isto porque se esqueceram das suas obras. Okay, so that's the passage. Ok, então esta é a passagem. I have a few more things to say. Eu tenho mais umas coisas que eu gostaria de compartilhar. Pode ser? Okay, we'll keep going. Ok, então vamos continuar. So this is the encouragement to parents Então este é o encorajamento para os pais and grandparents both. e também para os avós. That we teach our children Que ensinemos os nossos to filhos teach their children. para que também ensinem aos seus filhos, que por consequência ensinarão aos seus próximos filhos. 4 generations. 4 gerações. The grandparents, the parents, the grandchildren. Avós, pais, netos, 4 generations. bisnetos. 4 gerações. That's the goal. E esse é o objetivo. That's the goal. Esse é o To objetivo. tell to the generations to come Que the praises possamos of the Lord, dizer à geração vindoura as maravilhas do Senhor, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. It's for first the parents to believe this. Mas para isso os pais têm que acreditar You nisto. must first believe it, Primeiro tens que crer and then you must share it with your children. e depois tens que compartilhar com os teus They filhos. need to believe it too. E eles precisam de crer também. So I want to focus in on this. Então verse. quero focar neste versículo. To tell to the generations to come the generations of the praises of the Lord, Con- His strength and the wonderful works He has done. Contar à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas. Why the apostasy? E porquê que temos apostasia? Why did Israel turn away Porquê que Israel retrocedeu na sua fé? after the Joshua generation? Mesmo depois de ter visto a geração de Josué. Well, Judges 2 and verse 10 tells Então, us why. Juízes capítulo 2, versículo 10 diz-nos It a says- razão. It says another generation came Diz-nos que outra geração and surgiu they did not know the Lord e eles não conheciam o Senhor, nor the work that He had done. nem as suas obras. That's what happened. Foi isso They que didn't aconteceu. know. É isso que aconteceu. Eles não conheciam. They forgot what He did. Esqueceram-se das obras do They Senhor. forgot that He delivered them from Egypt. Eles esqueceram-se da libertação do Senhor, da salvação do Egito, da separação do Mar That He Vermelho, destroyed Jericho. que Ele destruiu They, Jericó. they forgot it. Eles esqueceram-se de tudo They isso. were not impressed by it. Eles não estavam mais impressionados com as obras do There was Senhor. nothing awesome. Já não sentiam vislumbre, não estavam entusiasmados com as obras do Senhor. boring. Agora, tudo isto tornou-se aborrecido. They didn't think it was worth mentioning to Eles the children. pensavam que não havia importância em comunicar isto aos filhos. Here's what's interesting. E é isto que é interessante. After this great miracle, Depois deste grande milagre, where God separates onde all Deus this water, separa toda esta quantidade de how água, much water? quanta quantidade de água? Hundreds of trillions of Bom, kilograms. centenas de milhares de quilos, toneladas That's de a lot água. of water. Isso é muita Don't you água. agree? Não acham que é muita água? That's a lot of water. Isso é muita água. That's more than one, bulldozer. Isso é mais do que um bulldozer, isso é um trator? É mais forte do que um trator. It's more than one. É maior força do que um trator. God's moving an ocean. O mover de Moved an ocean. Deus mover um oceano, The whole ocean. todo o He oceano. moved the ocean. Deus moveu to todo o save his oceano people. para salvar o seu povo. That's pretty impressive. Isto não é impressionante? He destroyed
the most powerful Ele empire on destruiu earth. o exército mais poderoso do mundo. Remember, Egypt did not recover for Então, lembrem-se, o Egito não se recuperou mais por centenas de anos. not recover. Não podiam recuperar-se. God had killed all their firstborn. Deus matou todos os seus primogênitos. God had destroyed their armies. Destruiu os seus exércitos. It was over for Egypt. Acabou para o Egito. He destroyed Ele Egypt. destruiu o Egito. And he saved his E ele people. salvou o seu povo. And yet God's E ainda people assim, o povo de Deus forgot about it. esqueceram-se das obras de Deus. 2 weeks later. E esqueceram-se em 2 In semanas. 2 weeks. Em 2 semanas. Forgot. 2 weeks. 2 semanas. Forgot. Esqueceram-se. But a prostitute in Jericho Mas uma prostituta em Jericó still remembered ainda lembrava. 40 years later. 40 anos depois. The Philistines, Os filisteus. the Filisteus. priests and Philistine, Os sacerdotes dos filisteus. they still remembered Eles ainda se lembravam. 400 years later. 400 anos depois do acontecimento. But God's people forgot Mas o povo de Deus in esqueceu-se 2 weeks. em 2 semanas. But that's like us too. Mas assim somos nós We também. forget what God did. Nós esquecemos daquilo que Deus fez. And this is a problem. This is a problem. E este é o problema, este é o grande problema. The root issue is they forgot. O problema crucial They forgot the work é he o had seu done. esquecimento, esquecer das obras de Deus. And then we read, they did evil. E depois lemos que eles fizeram aquilo que era mau, They worshipped Baal. adoraram Baal And they apostatized e from God, apostataram-se de Deus, who brought them out of the land of Egypt. que os libertou do Egito. So I want to talk about how to disciple your children. Então eu gostaria de How explicar do we do como this? podemos discipular os nossos How do filhos. we do this? How do we disciple Como é our que nós kids? fazemos isto? Como é Well, que nós discipulamos os nossos filhos? it's verse 4. Versículo 4. Verse 4 is it. Então, o versículo 4 diz-nos como: Before you talk about anything else, antes que fales de qualquer outra coisa, before you talk of your children's character, antes que fales do seu caráter, do Before caráter you- dos teus filhos, before you talk of the commandments, mesmo antes de falar dos mandamentos, before you talk of the works of men antes de falar das obras dos homens or the praises of men, ou dos louvores dos homens, you must teach them tu precisas ensiná-los every day todos os dias the praises of the Lord, os louvores do Senhor, the strength of the Lord, o poder do Senhor and the wonderful works that he has done e as maravilhas que fez every day. todos os dias. That's it. É isso? Can we do this? Será que podemos fazer isso? I think so. Eu acho que sim. I think so. Eu acho que sim. This is the gospel. We teach the gospel. Este é o every day. Evangelho, nós ensinamos o Evangelho. God broke the back of Egypt. Deus Broke the back of quebrou a Egypt. coluna vertebral do Egito He delivered his people. e libertou o seu povo. But Jesus did the same thing at the Red Sea, at the cross of mas Jesus Jesus Christ. fez exatamente a mesma coisa na cruz. Jesus redeemed us. Cristo redimiu-nos. He broke Satan's neck Ele partiu o pescoço de Satanás. and he killed sin at the cross. E ele assassinou, matou o pecado na cruz. And he overcame the great enemy of E ele death venceu o grande inimigo que é by a his morte resurrection. através da sua These ressurreição. are our greatest enemies. Estes são os nossos maiores inimigos. There's no bigger enemy Não than existe this. maior inimigo do que The este. devil, O diabo, sin, and o death. pecado e a morte. Jesus won. Jesus Cristo overcame this venceu at the estas cross. coisas na cruz do Calvário. And we share this with our children. E We nós remind them of this. compartilhamos estas coisas aos nossos And filhos, we- lembramos isto aos And we nossos tell filhos. our children the mighty things that E God has done in contamos our as lives. maravilhas que Deus fez nas nossas How vidas, He's redeemed us as como Ele nos well. redimiu. We tell them the great stories in history. Contamos as grandes histórias. That's what I've focused in on in my curriculum. Este é um dos meus focos no Powerful works currículo. of God. As maravilhosas e poderosas obras de Deus. So many of the tribes Todas as tribos turned to Jesus já converteram-se a Jesus, ou converteram-se a Jesus so quickly. de So forma quickly. súbita. Powerful work E isto é uma obra poderosa, where the devil reigned onde for thousands of o years diabo dominou e reinou por milhares de in anos, places like Ireland.
lugares como Irlanda, they worshiped the devil. eles adoravam o diabo, They did human sacrifice to the devil. sacrificavam pessoas But ao diabo. Saint Patrick comes in, O São Patrick and veio within 100 years, e em 100 anos there are no more human sacrifices. acabaram-se os There's sacrifícios humanos, no more of the Druids. acabaram-se os They're all druidas, gone. simplesmente They're all desapareceram. gone. Desapareceram. And the Irish became missionaries E os irlandeses and came tornaram-se all the way through missionários Germany and Switzerland e foram para todos estes and países, the Suíça, Netherlands. etc. And that's how the E gospel got into Holanda, e Europe. foi assim que o These Evangelho are chegou à powerful, Europa. powerful Poderoso, works. poderoso. We tell the stories of what God has done in history. Nós contamos ali as histórias daquilo que Powerful Deus workings. fez na história. The- Maravilhas. The captain who led the attack on Pearl Harbor, O capitão que liderou o ataque em Pearl Harbor, his name was Mitsu Fuchida. o seu nome era Mitsu Fuchida. Mitsu Fuchida. That's his name. Não, Fujida. Fuchida. Fujida. Get your Japanese Yeah, I right. have to learn Japanese. Learn Japanese. Então, Yeah, Mitsu his name is Mitsu Fuchida. Fuchida. He led the attack on Pearl Harbor. Ele liderou o ataque a Pearl Harbor. He was very angry against America, Ele estava muito irado contra os Estados and Unidos. he was in charge of the attack. E ele é que liderou o ataque. And he contacted the emperor, Então ele contactou o imperador. and he said, Tora, Tora, Tora. E ele disse isso exatamente. Tora, Tora, Torá, Tora. Torá. Which was a signal O que era um sinal that he que had bombed America. ele bombardeou os Estados Unidos. And that started the Pacific War. E começou a Guerra do Pacífico. 50 million people died 50 milhões de pessoas morreram in the Great War. na Grande Guerra. And he started it. E ele começou essa guerra. But in 1948, Mas em 1948, Mitsu Fuchida was walking through a train station Mitsu in Tokyo. Fuchida estava a ir até uma estação, He's walking through a train station in a Tokyo. uma estação de comboio em Tóquio, And a friend of my father's, e um dos amigos do meu a pai, missionary, que era missionário, gave him a tract. deu-lhe um folheto. And he read the tract. E ele leu o folheto And he became a Christian. e converteu-se. And he became a great evangelist in E Japan. tornou-se um grande evangelista no Japão. Almost nobody's heard this story Quase ninguém ouviu esta história. because they don't tell it in the history books. Porque eles não contam esta história nos livros de história, But we tell the stories. mas contamos a história no nosso currículo. Fuchida came and met with the President of the United States. Fuchida teve o privilégio de encontrar-se com o presidente dos Estados Unidos And he made peace with himself and the President of the e United States. teve a oportunidade de reconciliar-se And com o to- presidente dos Estados Unidos. And together, E Mitsu Fuchida juntos, o senhor and Fuchida President Eisenhower e o presidente Eisenhower stood in a church. congregaram-se ali numa igreja, juntaram-se numa igreja. Together, they E sang juntos cantaram Fuchida's favorite hymn, o hino favorito de Fuchida. Blessed Assurance, Jesus is mine. Segurança maravilhosa é que Cristo é meu, Cristo me pertence. Is that a É isso? beautiful story? So let me ask you this. Who won Wait a the minute, war? wait a minute. Blessed Qual é que seria? assurance, Jesus is mine. Blessed assurance, Okay. Jesus is mine. Conhecem todos o hino? You ever heard that Wait a before? minute, yes, we know that hymn. You know that hymn? Yes. That's the one they sang together. I cannot remember the words, but I know that hymn. It's a good hymn. Yeah, I know it. You need to learn the hymn. Yeah. Então eles juntos cantaram esse hino. But let me ask you this. Who won the war? Agora deixem-me perguntar-vos, quem é Did que Japan win the venceu war? a batalha? Japão Did America win the war? e Estados Unidos venceram a batalha? Or did Jesus win the war? Ou quem venceu a batalha? Estas nações ou Jesus? Everybody say Jesus. Disseste Jesus. Just say Jesus, everybody. Digam Jesus. Jesus Jesus. venceu a batalha. Jesus. That's right. Thank you. I can give you so many stories. We tell the Eu stories posso contar-vos to our tantas histórias. children. Contamos todas estas Beautiful histórias às stories. crianças. Oftentimes we're Histórias crying as we belas. tell the Muitas stories. vezes as crianças choram ao ouvir estas histórias. I wrote a book of some of the most amazing stories of conversions in history. Eu escrevi um livro das histórias mais maravilhosas de conversões na nossa We história. just published it.
Publiquei esse livro But it's recentemente. powerful. It's so É powerful. poderoso, livro poderoso, incrível. There was a man in my country. Existe um homem no meu país. His name was Jeffrey Dahmer. Jeffrey O nome Dahmer. dele era Jeffrey Dahmer. He is known in my country as the most evil man who's ever lived. Ele era conhecido como o homem mais perverso e mais maquiavélico He killed many people que alguma vez viveu. Matou muitas, assassinou muitas pessoas and he put them in the refrigerator. e colocava estas pessoas no frigorífico. It's the most famous story É a história mais famosa of an evil person de um homem mau in my country. no nosso país. But several years ago, Mas há muitos anos, I interviewed the pastor eu entrevistei o pastor who baptized Jeffrey Dahmer. que batizou Jeffrey Dahmer. I couldn't believe it. Eu não podia acreditar. Jeffrey Dahmer in heaven. Jeffrey Dahmer nos céus. Impossible. Impossível. Impossible. Impossível. Then I thought, Kevin Swanson in Então eu heaven. pensei, Kevin Swanson no céu. Impossible. Impossível. Amen. Amém? It is a miracle of God É um milagre do Senhor that any of us are saved. que algum de nós possa ser salvo. It is a resurrection from the dead. É uma ressurreição dos mortos. It is a recreation É uma of the recriação universe. do universo. It is the É power o of poder God de Deus doing the work in you and me. mudando tu e eu. This is the work of God. Esta é a obra de Deus. Tell the stories. Conta a história. Tell the stories. Conta as histórias do Senhor. Let's read a few more verses. Isaiah Vamos 35 ler and verse mais 4. alguns versículos. Isaiah Isaías 35 and versículo verse 4. Just verse 4 of 35. Isaiah 35. Só para vamos ler o versículo Let's consider the works of God. What does God do? What is he doing? capítulo 35 e vamos considerar as obras de Deus. O que é que Deus está a fazer? Consider it, tell of it, but watch him. Watch him. Considera, Watch him as he conta, mas does these things. vê enquanto Deus faz estas coisas. Isaiah 35 verse 4. Isaías capítulo 35, versículo Behold, 4. your God will come with vengeance. Contempla o teu Senhor. He will Escritura. come and save you. Ele virá e He salvar-te-á. will come and save Ele you. virá e See, salvar-te-á. and God will come. Então God will do Deus this. virá e Deus fará a He, sua obra. he doesn't have a man do it for him. Ele He não tem um does homem it que trabalhe para himself. ele. Ele próprio faz estas coisas. And he comes in power. E quando ele vem em poder. He comes like Samson and Ele vem smashing 1,000 Com Philistines. Sansão que simplesmente destruiu centenas de Comes filisteus. like Gideon, Ele vem como Gedeão, Deus, humbled, outnumbered. humilde, com pouco número But he de soldados. wins. He always wins. Mas ele God sempre wins. vence. Deus vence sempre. How about Isaiah 63 and verse E 1? que tal Isaías 63, versículo 1? Verse 1. Isaiah 63 verse 1. Did you read that? Não, yet? Okay, read that verse. Go ahead. Então vou ler primeiro Isaías, capítulo 35, versículo 4. Diz o seguinte: Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. In Isaiah 63 verse 1. Isaías, capítulo Same kind of 63, idea. Same versículo kind of 1. idea here. Want me to read it? Yeah, 63, 1 to 5. Capítulo 63, versículo 1 até o versículo 5. Isaías. Quem é este que vem de Edom, de Bozra, com vestes vivas, de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Who is this who comes from Edom?
Quem é este que vem de Edom? Edom is the enemy of God's people. Edom são os inimigos de Deus, Who is this o who povo de Deus. comes? Quem é este que vem de Edom? He says, "This is me, Ele disse, I have este sou come, eu vim, mighty to save, poderoso para poderosa salvar. para salvar." Isso, Say that together. poderoso para salvar. Digam juntos, Poderosa para salvar. poderoso para That's salvar. it. How did I do? Did I do good? Perfect. Good. É isso mesmo. Poderosa para Poderoso salvar. para salvar. Don't you love it? Não amam este tipo de coisa? Yeah, that's our God. Poderoso, este é o He's nosso come. Deus. And here's the point. Nobody else E can este é o save ponto. us. Ninguém mais nos pode Nobody. salvar. No Ninguém. man can save us. Ninguém pode ir contra You Deus. can't save Tu não yourself. podes salvar a ti mesmo. Who's going to conquer our enemies Então for quem vai us? conquistar os nossos God inimigos? says, "I'm going to come." Deus diz, Rolls vou up his sleeves, caçar as mangas and I will e eu do vou it. lutar, I eu will vou come, vencer. and I Eu will vou save you. salvar a ti, myself. para I'll mim do it mesmo. myself. Eu próprio vou fazê-lo. Amen. Amém? That's what God has done in É Jesus isso que Christ. Deus fez That's what God has através de done Jesus in Cristo. Jesus Christ. Foi isso que Deus fez em Jesus Cristo. And so we see God coming in Então Jesus. vemos Deus vindo através de Jesus. How does he do it? E como é que ele faz isto? What does it look like? Ao que se assemelha a isto? Children, watch Jesus. Crianças, vejam Can ou you veem watch Jesus. Jesus? Watch him. Vejam Jesus. Have your parents told you the stories of Jesus? Já uma vez os teus pais ensinaram-te as histórias de Jesus? Do you read the Gospels to your children? Vocês leem os evangelhos aos You do vossos this? filhos? You should. Tu deverias fazer isso. Children, watch him. Crianças, This vejam is Jesus. God coming down to save É us. assim que Deus vem a So watch pecadores. him. What does Olha Jesus Jesus, do? vê, contempla Jesus. There he is in the pool of Bethesda. Aí está Jesus Just no poço watch- de watch him in Betesda. the pool of Vê Jesus Bethesda. aí, There's no a- poço de Betesda. There's a man. Aí está um homem. He's been lying there Ele está aí for deitado many years, há muitos anos aí prostrado. hoping maybe a cult, Talvez a um false culto, religion could save uma him, falsa religião o salve. waiting on men and angels. Esperando em homens e em anjos. He Esse was prostrado aí. hoping Ele está that aí. somebody would come, Esperando que alguém venha. a cult leader, Um líder de algum culto. a fake healer, Um falso curador ou maybe curandeiro. even a medical doctor. Ou talvez até um médico. And then Jesus comes to him. E aí Jesus aparece Get up, e diz, levanta-te, take up your bed and walk. toma o teu leito And we E read anda. this immediately. e faz isso imediatamente. Immediately, Imediatamente. the man got up, E imediatamente este took homem up his bed, levantou-se. and he walked. E este homem agarrou a sua cama. Did you watch him? Viram-no? Were you watching? Viste? Were you watching him? Viste? Jesus? Viste? There's a little girl, Existe aí uma pequena only menina. 12 years of age. 12 anos de She idade. was only 12. Apenas 12 anos. She died. Morreu. She died. Ela morreu, esta criança de 12 anos. And Jesus came to her E Jesus aproximou-se dela and he said, "Little girl, e disse, menina, get up." levanta-te. And E immediately imediatamente she arose. ela levantou-se. Immediately. Imediatamente. Did you watch him, children? Viste, Did you criança? watch Jesus? Meninos, viram Jesus? Were you watching the work of God? Were you Viram watching? Gotta watch as carefully. maravilhas e a obra de Deus? You need to watch carefully. Tem que olhar, tem que ver cuidadosamente. There's the man with the withered Tem este hand. homem com a mão mirrada. He was in the synagogue. Estava aí na sinagoga com a mão mirrada. Jesus said, E Jesus disse, "Stretch forth your hand." endireita o teu braço. And he stretched it out. E ele He was endireita a healed. mão. Just like that. Simplesmente assim. What is he doing? What is this? What does this look like? O que é isto? O que é que ele está a fazer? Come on, let's watch Ao him. que se assemelha. This is God. Vê, este é Deus. Amen. This is Amém? God. This Este is é what he Deus. does. É isto que ele faz. Two things. Duas coisas. Two things. Just to Duas coisas. Só observe. duas coisas. Two observations. Duas observações. First thing. Primeiro, He tells them to do ele diz para que the thing they cannot do. façam as coisas que eles não podem fazer. That's the first thing. Esta é a primeira coisa que Jesus The faz. little girl is dead.
A menina está aí morta. She can't get up. Ela não pode ressuscitar ou The levantar-se. man with the withered arm, O homem com o braço he mirrado, can't stretch his ele arm. não consegue endireitar o braço. He can't do that. Não pode fazer isto, não The consegue. man paralyzed, O homem paralisado aí, he can't get up. ele não consegue levantar-se. He tells them to Ele do diz the para que thing façam they as cannot coisas que do. não são capazes de That's fazer. number one. Este é o primeiro ponto. And he gives them the strength and the ability to E do ele it. dá-lhes a habilidade e a força para que o He gives façam. them the power, Ele dá-lhes o poder the life. e a vida. That's what he does. E é isso que ele faz. That's what God É does. isso que Deus faz. That's amazing. Isso é incrível. Can you say that's amazing? Podes dizer também que isso é incrível? That's amazing. Isso é incrível. That is amazing. Isso é incrível. Okay, secondly, Segunda coisa. just very simple. Muito simples. They receive life and health immediately. Eles recebem vida e saúde imediatamente. Did you hear that word? Ouviram essa Immediately. palavra imediatamente? Immediately. Imediatamente. She rose up. Ela levantou-se imediatamente. Immediately. He Imediatamente. picked up his bed. De súbito agarrou a sua cama. Immediately, he stretched out his arm. Imediatamente ele esticou o seu braço. It's 100% supernatural. É 100% sobrenatural. It cannot be faked. Não pode ser No fakery. replicado, não pode ser falsificado. There's nothing natural about it. Não há nada de natural nisto. Remember the man in the temple who was healed? Lembram-se do homem no templo que foi curado? In the name of Jesus, Em nome de Jesus. rise up and walk. Em nome Remember de that? Jesus, levanta-te e anda. The man was dancing O homem and estava a leaping dançar e and saltar praising e God. louvando ao Senhor. No physical therapy. Não teve nenhuma No, fisioterapia. no physical therapy. Nem teve uma sessão de No, fisioterapia. like 3 weeks. 3 semanas. 3 weeks. Três Physical semanas. therapy. 3 semanas de fisioterapia. No, 3 weeks. Não, mas ele não teve 3 semanas de fisioterapia. 1 second. Ele teve um segundo. He's dancing Ele está aí a dançar and leaping e a saltar and praising e a God. louvar a Deus. When God works, Deus trabalha, it's God's work. é a obra de Deus que é feita. It's a miracle. Isso é um milagre. And there's no debate about it. E quanto a isto, No não debate. existe discussão nem debate. It is God, É Deus, His power, seu poder, raising the dead ressuscitando os mortos. and doing something that men cannot do. E é algo que os homens não podem fazer. Now, let me apply this for a moment. Agora, deixa-me aplicar isto por breves momentos. Take the man with the withered hand. Pensem no homem com a mão mirrada. And Jesus says, stretch forth your hand. Jesus diz, estica o teu braço. What if the man said this? Mas se o homem dissesse o seguinte, imagina. No, Lord. Não. No, Lord. Não, Senhor. You ask me to do the thing I cannot do. Tu pediste-me, Senhor, para fazer uma coisa que eu não consigo Well, fazer. what would Jesus say? O que é que Jesus diria nesse momento? He would repeat the command. Ele provavelmente told repetiria you. o mandamento. I Eu told disse, you. eu disse, Stretch forth your hand. estica o teu braço. He would say it again. Ele diria The outra man vez. said, I just can't do that. E o What homem would Jesus diria, say? Epá, mas eu não consigo What fazer would he isso. say? O que ele Man, diria? I told you, stretch forth your E hand. Jesus diria outra vez, homem, eu disse-te, estica o teu See, braço. now, here's the thing. Então, este é o ponto. If you hear the voice of Jesus Se today, ouvirmos does a anybody voz hear the de voice of Jesus? Hoje, já alguma vez alguém ouviu a voz de Jesus? We read the word. Have you heard anything? Nós lemos a palavra, então If já you ouviste alguma coisa da hear the palavra? voice of Jesus Tu ouves a voz to de Jesus you, a ti, sitting right there right now, sentando aí onde estás agora, two things. duas coisas You must believe two things. têm que acontecer. Tu precisas de crer em The duas first coisas. is you must believe His authority, Primeiro, precisas de crer na His sua autoridade, word, na His sua, lordship. na sua palavra e no seu senhorio. You must believe that He's in command. Precisas de acreditar que Ele comanda, Ele é que manda. let me say this. E deixa-me dizer o seguinte. Don't ever say, no, Lord. Nunca digas Okay. não, Senhor. Don't say that. Não digas isso. Nobody says, no, Lord. Ninguém diz He's não, your Senhor. master. Ele é o teu He's your mestre, Lord. o teu Senhor. What do we say?
Yes, Então, o Lord. que é que nós dizemos? We Sim, always Senhor. say, yes, Lord. Sempre dizemos sim, Senhor. If you deny his lordship Se tu negares o seu and you senhorio reject him, e rejeitares o Senhor, I understand. então eu entendo. He's not your Digas, Lord. Não, Senhor, porque Ele não é o teu But you Senhor. can never say, Mas no, nunca Lord. podes dizer ou deves So dizer não, again, Senhor. two things. One, duas coisas. you Uma, must believe precisas de the crer authority of his word. na autoridade da sua palavra. But you also must believe something Mas else. também precisas de crer noutra coisa. You have to believe that Tens he de- will give you the power to Tens do de it. crer que Ele dar-te-á a autoridade. Come again. You have to believe he will give you power. Também precisas de crer que Ele dar-te-á o poder. That he will give you the power Dar-te-á o poder to do para fazer the thing he told you to do. as coisas que Ele te demandou. Does that make sense? Será que isso faz You sentido? have to believe both. Tens que Both. acreditar nos You dois. have to believe his word. Tens de acreditar na sua And he has the palavra. right to command you E o to seu stretch forth your arm. direito de ordenar-te para que estendas o braço. And then you must believe he will give you the power. E também tens que acreditar que Ele dar-te-á o poder para You fazer. believe it and you Crês do it. e fazes. Crê e And faz. the gospel is the power of God E unto o salvation. Evangelho é o poder de Deus para a salvação. But only to those who believe. Mas somente para aqueles que If, acreditam. if you don't believe this, Se tu não acreditas nisso, no power for you. não há poder para None. ti. Nada. You've got to believe it. You Tens de understand? crer. Percebes isto? The gospel is only the power of O God Evangelho é apenas o poder to de those who will Deus believe it. para todos So you aqueles gotta que believe creem. Por isso tens que crer. So Jesus tells you today, Então Jesus diz-te hoje, children, crianças, obey your parents. obedeçam aos vossos pais. Be kind to your brothers and Sejam sisters. bondosos para os vossos irmãos. Jesus says, go and sin no more. Jesus diz, vai e não peques mais. Forgive your brother. Perdoa o teu irmão. Give up that idol. Simplesmente livra desse ídolo. Walk Desiste do away ídolo. from your pornography. No more. Foge, jovem, da No more. pornografia. Diz não à pornografia. But you say this, Mas também diz o seguinte. my heart is withered like the hand. Diz, admite que o teu coração está mirrado como a my- mão daquele homem. My heart is withered. O meu coração está mirrado. My heart is O meu paralyzed. coração está paralisado. I have been paralyzed Eu tenho estado paralisado in anger através and da in ira. bitterness A amargura tem-me paralisado. for 38 years. 30 anos me tem But paralisado. Jesus looks at you right now and Mas says, Jesus olha para ti neste he momento says e this, diz, stretch forth your hand. estica, Stretch forth your hand. estica as tuas mãos. He tells Ele you, diz-te agora neste he looks momento, you in the eye Ele olha nos teus olhos, and he Jesus, says, e diz, get up, levanta-te, take up your bed and walk. agarra a tua That's cama what he e anda. tells you. É isso que Ele te diz And nesta I manhã. ask you, do you believe his E eu words? pergunto, a que crês nas Do you palavras accept do his Senhor? authority? Aceitas a sua Do you autoridade? believe his Será que tu power? acreditas no seu poder? Move one finger at a time. Move um dedo de cada vez. Just stretch Move. it out. Simplesmente Stretch it estica, out. Forgive estica, your estica. brother. Perdoa Give, o teu give irmão. up your bitterness Simplesmente larga a against tua those who amargura sinned against e you. expõe este pecado. Just let it Simplesmente, go. simplesmente larga, Just let it perdoa. go. Perdoa. Jesus will give you the power to do Jesus it. dar-te-á o He poder will. para o fazer. These are the mighty works of God. Estas são as maravilhas, as obras Feel, maravilhosas de Deus. feel the power Por of isso God sente este working poder de Deus a in trabalhar you em ti. as you meet Enquanto- with the man from Galilee Encontras este homem and the da God who Galileia has come to save you. e o Deus que veio para te salvar. Well, how does this apply to family life? Então como é que isto se aplica à vida familiar? So many times we do conferences Muitas vezes nós fazemos conferências and people say this. e as pessoas dizem-nos o seguinte: What you have told us o que tu nos disseste is nesta impossible. conferência It's é impossible. impossível de fazer. To forgive my brother. É It's impossível perdoar o meu irmão. To submit to my husband. O facto de submeter ao meu It's marido, isto é impossible. impossível. É impossível. To love my wife. It's Amar a minha esposa é impossible. impossível. Fathers, Pais, they won't teach their eles children não the ensinam word os of seus God every day. filhos a palavra de Deus todos os They won't dias. do it. Eles não fazem. They're asleep. Eles estão adormecidos. And they can't fight through E the eles demonic
não conseguem oppression livrar-se desta and opressão discouragement. diabólica de Because desencorajamento. when we pick up the Bible, Porque quando agarramos a Bíblia, the demons say, don't do that, don't do that. os demónios, a força So, demoníaca diz, não fathers, faças they isso, can't não do faças. it. Então os pais, por isso, não They conseguem can't fazer, não conseguem Disciple their children. They just discipular os can't. seus filhos, simplesmente não conseguem. Mothers are exhausted. As mães estão exauridas, cansadas. Children are Os rebellious. filhos completamente They rebeldes. don't obey their mother and Eles father. não obedecem aos seus Just pais. impossible. É It's just simplesmente impossible. impossível, impossível. Friends, we need miracles. Amigos, precisamos de milagres. We need miracles. Milagres. Do you agree? Do you agree with that? Concordam com isso? We need a miracle. Precisamos We de um need milagre. God to come. Precisamos que Deus venha. And so my encouragement is to get your toes into the Red Sea. Então, o meu encorajamento é que coloquem os vossos pés no Mar Vermelho. Get your toes wet. Molhem os dedos dos vossos pés. You know the enemy is all around. O inimigo está ao nosso redor. The enemy is coming down on you right now. E ele está a aproximar-se de You ti. raise the stick E tu levantas o bastão. and you wait for God to come. Tu esperas que Deus And you venha begin to see the water move. para que vejas o mar mover-se. And God will make a way for you. E Deus God will fará make a way. um caminho para ti. God will Deus make a way for you. fará um caminho para ti. We need miracles. Nós precisamos de milagres. We need resurrections. Precisamos de ressurreições. We need to pray. Precisamos de We orar, need to wait esperar and trust and hope in God. e confiar no Senhor. I often wonder about the man in the Gadarenes, Muitas vezes eu penso no Gadareno, 1,000 demons. aquele que tinha milhares de demónios dele, 1000 demónios dele. What was it like for his parents? O que seria para os seus pais? Como foi para os seus Terrible. pais? Os pais desse Just Gadareno. Terrível. What would you do? O que é que tu farias? What would you do O que farias tu if that was your problem? se esse fosse o teu problema? You get out on the cliffs. Tu irias para os penhascos. You look out over the ocean, the Sea of Tu Galilee, olharias para o mar da Galileia and you wait. e tu esperavas. And one day, E um dia you see a little boat verias o pequeno barco coming over the sea, aproximando-se and a man comes out of the boat, da orla e vem um homem, sai and do he barco walks up, e ele sai do and barco he delivers your son e ele liberta from this do horrible enemy. terrível inimigo. It's Jesus. Esse homem é Jesus. We wait for Nós Jesus esperamos to do por this Jesus para for que our faça children. isso pelos nossos filhos. You know, too many Christians, they don't believe in miracles. Muitos don't cristãos believe não in acreditam miracles. em milagres. We have to be careful of this. Nós precisamos cuidar-nos quanto a isto. I like to remind my Reformed E friends eu gosto de recordar aos meus amigos of a reformados story during the Reformation. de uma história no tempo da Reforma. John Knox's son-in-law, he married John Knox's daughter. O genro do John Knox. And John Knox was discipling a young man, E John Knox, na altura, estava a discipular um a jovem. young man with lots of promise, lots of gifts. Um jovem com muitos dons. And the young man died. E este jovem, entretanto, morreu. For 4 days, Durante 4 dias, this pastor prayed este pastor over orou this young man. por este homem, por este jovem. And the doctors came in and said, we need to bury him now. E os médicos aproximaram-se deste jovem John Knox e disseram, temos que enterrar este. But John Knox's son-in-law said, no, I pray E for his resurrection. o genro de John Knox disse, não, eu vou orar And the young man rose para que from the este dead jovem ressuscite. Este jovem ressuscitou. and continued to serve Jesus the rest of his life. Continuou a servir o Senhor Jesus durante toda a sua vida. Now I say this because Agora eu digo isto porque we need miracles. precisamos de milagres. But the spiritual resurrection Precisamos de ressurreição espiritual. is 1,000 times more powerful Porque a ressurreição espiritual than physical resurrections. é muito mais importante do que a And we ressurreição física. need this E nós precisamos disso every day. todos os dias. And every week in our Todas as churches, semanas nas nossas igrejas. we need to come to church with Precisamos a big expectation de vir à igreja com of grandes the expectativas power of God.
esperar o poder the de work Deus, of God doing His a work obra de Deus, Deus in our fazendo o seu families, poder na churches, nossa our família, children, nas nossas igrejas, and the nos nossos church filhos. becomes the operation center of divine power E a igreja torna-se o sistema operativo do poder de Deus. and confirms again that the gospel is the power of God. E confirma daí que o Evangelho é It o is poder de the Deus. work of God, É o poder de and Deus. it is amazing. E o poder de Deus. So let's tell é our impressionante. children Então the, digamos aos nossos the filhos, praiseworthiness of God, ou contemos aos nossos filhos, ou the strength of God, louvemos, and the contemos os louvores do Senhor, mighty works of God o that He has poder done. do Senhor e as maravilhas que o Senhor Do that every day, faz isso todos os dias. and make sure your children do it, E certifica-te que os teus and your filhos grandchildren, fazem o mesmo, os and your teus great-grandchildren netos também. too. Os teus netos Amen. também. Let's pray. Amém. Father God, we praise You, we worship You. Deus, nós louvamos. You are the powerful God Tu és um Deus poderoso. that creates the universe, Criou o universo, raises the dead, ressuscita os mortos, and brings about the most amazing miracle in our redemption. faz os milagres mais incríveis God, para a nossa redenção. God, that we would be more impressed with Deus, it, ajuda-nos a estar mais that we impressionados would contigo, not forget it, que não nos esqueçamos. we would tell our children of it. Contemos aos nossos filhos. God, we pray Deus, nós this would be oramos our life para que esta seja a nossa every vida. day in our home, in the Todos church. os dias, em casa e na igreja. In Jesus' name, Em nome de amen. Jesus. And amen. Amen. Amém. Amém. Thank you. Amém. Praise God. Amém. Seja louvado.